Então, meus irmãos, uma boa tarde a todos os nossos irmãos que vieram à reunião da UPH. Quero dar a saudação inicial, porque o nosso presidente não pôde estar aqui conosco. Ele está participando do encontro de casais, que está acontecendo esse fim de semana. A gente pode até fazer uma oração, para a gente, pedindo para que Deus possa estar direcionando. Aliás, já deve estar encerrando, hoje, agora. Então a gente pode até fazer uma oração de agradecimento por mais essa edição e que muitas famílias sejam abençoadas por esse encontro. Vamos orar para começar então, meus irmãos. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui como homens da UPH adorando o Teu nome. Te peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, os nossos lares, os nossos queridos que estão em casa, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio de adorar o Teu nome nessa reunião. Recebe a nossa adoração, Pai, que é imperfeita, que é fruto de lábios impuros, Pai, mas o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. O Senhor tem demonstrado misericórdia. Te clamamos, Pai, por todos aqueles que estiveram no encontro de casais, Senhor, que estão voltando logo mais desse evento maravilhoso, e que Tu estejas, Pai, abençoando, Pai, cada vida ali, Senhor, cada família que vai, de repente, praticar algo novo, Senhor, na vida contigo. Te peço que realmente restaurações estejam acontecendo ali naquele lugar, Senhor, no âmbito dos familiares ali, Senhor. Muito obrigado por isso, muito obrigado, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma palavra ao nosso secretário de Espiritualidade, o Hélio. Queridos, mais uma vez peço desculpas, nossos planos nem sempre são assim tão a gente se coordena, mas graças a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, tem nos dado a alegria da salvação, e a gente, não sendo merecedor, deve sempre estar lembrando, fazendo isso, trazendo em memória, Hoje é culto de ceia à noite, trazendo a memória do principal, propósito, do crente, e a gente vive por fé, e porque ele vive, a gente pode crer no amanhã, O Moisés falou, vamos tocar um louvor. Eu até separei o louvor, o violoncelo hoje teve um acidente lá em cima, caiu, aí soltou a cravelha, eu não consegui dar conta de tudo, mas enfim, nós louvamos ao Senhor com a nossa voz. Amém. A nossa voz. O Moisés está aqui com o trompete, eu estava vindo para cá e eu me lembrei que eu tinha 12 anos de idade e eu ia para um trabalho de uma congregação muito pobre. Eu tinha 12 anos e eu era o único músico. E eu levava prato. Eu tocava prato, Moisés. Quando não era o prato, era o tambor. Era um tamborzinho pequeno. E aquela congregação era o único músico que tinha, era um prato. A gente tem o privilégio de louvar com vozes tão, pessoas que cantam em corais, nós temos aqui pessoas que já tiveram participaram disso, pessoas que têm a voz preparada. Temos o Moisés, que é um músico por excelência, que a gente hoje, Moisés tocou Mozart naquele pós-lúdio, lindo, Moisés tocando Mozart. Eu nunca tive a oportunidade de ouvir Mozart no trompete, até a gente ensaiou essa semana. Eu estava me lembrando que eu toquei trompete até os 23 anos de idade, Dos 9 até os 23 eu estudei trompete e toquei ainda na faculdade. E eu ouvi Mozart hoje, fazendo Mozart com o nosso presbítero, Peter, e o órgão, que coisa maravilhosa, Quem teve a oportunidade de ouvir sabe o quanto é precioso, estar ouvindo, sabe,
é muito maravilhoso, né? O louvor ao Senhor, né? A música cresceu muito no mundo por causa da igreja, né? Ninguém pode esquecer isso. Um dos maiores foi Bach, que estava dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, né? E ele fala coisas interessantíssimas a respeito dessa oferta, né, que ele fazia ao Senhor na igreja, né? E é uma coisa muito preciosa o louvor. Moisés pediu para eu separar o hino, e o hino que eu separei foi Porque Ele Vive, né? Esse todo mundo iria cantar conosco. Eu já falei da dificuldade de tocar e cantar, mas vocês não teriam dificuldade nenhuma de cantar hoje essa música, né? Mesmo sem ter no papel. Mas vamos louvar o Senhor com esse hino. Deus enviou. Então, eu vou fazer a introdução e ele começa. Tivemos a oportunidade de falar com o Charles essa semana, né? Nós até tínhamos previsto que o Vitor também estivesse conosco, mas por falta, pelas circunstâncias e pela vontade de Deus, né? Nós hoje teremos o irmão, né, que vai trazer uma palavra para a gente. E eu até falei para ele, olha, vai ser muito oportuno, porque nós acabamos de vir do IMPAR, né? O IMPAR é uma obra que a igreja tem, e é de tantos anos. Eu tive a oportunidade de levar meu filho lá, viu? Quando eu ainda não era nem da UTH, mas a
escola do meu filho tinha um trabalho social, e um dia eu pensei assim, puxa vida, a igreja tem um trabalho social e o meu filho não conhece o trabalho social da igreja, né? Que lida com crianças e tudo. E Guilherme era pequenininho, bem pequeno. Aí devia ter uns 7 aninhos, mais ou menos. Eu falei, vai ter futebol lá, Guilherme, vamos sim, né? E aí cheguei lá, encontrei, né, o grupo daqui da igreja, fui conhecer as outras igrejas presbiterianas, né, da nossa igreja. Foi uma oportunidade que eu tive também de estar com irmãos assim, falando, conversando um pouquinho nas outras barracas. E sempre que eu fujo da nossa barraca da UPH, eu vou lá conhecer algum irmão de alguma outra igreja nossa, que a gente não tem, né, a oportunidade, não transita tão facilmente, né? Visita tão facilmente as outras igrejas. Eu conheço a da Ilha, é um lugar de reencontro. É um lugar de reencontro. Sempre que a gente vai lá, a gente revê pessoas. Né? A gente podia conhecer as outras igrejas presbiterianas. E tem irmãos ali então, que a gente às vezes encontrou em algum outro lugar da cidade, né? E de repente se descobre que o irmão frequenta a nossa igreja. É uma bênção, né? E eu fiquei, lembrei do meu senhor, do Charles, que o Charles tem um desempenho importante, né, ali no IMPAR. E aí eu falei, puxa vida, seria interessante, porque a gente não conhece o que acontece no IMPAR de uma maneira geral. Eu não tenho mesmo noção das atividades, do que era o IMPAR, do que é o IMPAR, né? E nós que estamos empenhados nesse trabalho lá, eu falei, puxa, seria bom até que o Charles trouxesse uma palavra motivadora para esse ministério, né? Para o ministério de estar junto com empenhados nessa obra da igreja, mas que também pudesse também, além de trazer uma palavra exortativa, seja lá o que você tiver elaborado e ter recebido para trazer e compartilhar com a gente, mas que também falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a gente, para a gente é muito importante, ter o conhecimento dessa atividade. Então, Charles, seja muito bem-vindo na nossa reunião hoje. Para a gente é um privilégio, recebê-lo aqui. Vamos, por favor, passar a palavra para você. Eu vou pedir para o César orar pelo Charles antes da palavra e estarmos aqui juntos, A Charles aqui para passar. Por aqui, por causa do carro. Amém. Pai Santo, Pai amado, damos-te graça por estarmos aqui reunidos, porque tudo que nós estamos fazendo e faremos é em Teu nome, Senhor, para glorificar o Teu nome. Nós queremos externar a nossa adoração, ó Deus, o nosso respeito, ó Deus, sabemos que Tu estás acima de qualquer nome, ó Deus, sobre toda essa terra. E aqui nesse instante, Senhor, nós te pedimos, Pai Santo, Pai amado, para que ilumine, Senhor, as nossas mentes para estar atento à Tua palavra, aquilo que vai ser ministrado, usando o Teu servo Charles, para que seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, e que flua, Senhor, ó Deus, seus lábios, na sua mente, Senhor, as palavras que irão nos edificar, as palavras que irão nos instruir e guiar, Senhor. Damos-te graça porque nessa tarde Tu trouxeste o Charles para ser esse instrumento. Ó Deus, que tudo aqui, todo esse lugar esteja tomado pelos Teus anjos, ministradores, Senhor, e nenhuma interferência para que nossa atenção não siga, ó Deus, exatamente olhando o Teu nome, olhando a Tua figura, Senhor, crendo que nesse instante, através do Teu Espírito, Tu se manifesta de maneira exponencial sobre a nossa vida, para a glória e para o louvor do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Eu recebi o convite, do Hélio, com muita alegria, E o IMPA, ele faz parte da minha vida, faz parte da minha história também, Fui aluno do IMPA, E
é bênção na minha vida, né? E eu sou muito grato também ao PH, porque o PH sempre teve um trabalho muito bom, muito importante lá no IMPA no 7 de setembro, né? E aproveitando aí o ensejo do 7 de setembro, é que nós estamos aqui também para trazer um pouco do IMPA, né? Mas também para trazer uma palavra, uma reflexão do porquê que as boas obras são importantes, né? O IMPA é fruto de boas obras, né? Assim como outras instituições aqui plantadas por nossa igreja, assim como as autarquias da igreja, junta diaconal, né? E a paz, como a gente vai entrar aqui dentro dessa reflexão que eu estou trazendo aqui para os senhores. Porque as obras são importantes. Então, assim, eu procurei ver dentro da Bíblia 3 pontinhos que nos faz entender um pouco do porquê da importância das boas obras na nossa vida, na vida dos irmãos que são abençoados por elas, né? Alguém pode ler o texto bíblico de Mateus 5,16? Eu vou tentar ser breve, tá, meus irmãos? Então, falar sobre IMPA para mim, às vezes eu me empolgo. Falar da sua história. Falar da 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, esse primeiro pontinho aí que a gente consegue definir o porquê as boas obras são importantes, porque, em primeiro lugar, ela glorifica o nosso Pai Celestial, né? É o que diz o texto aí de Mateus 5,16. Então, assim, ao realizarmos um trabalho social, ao participarmos de um evento como o PH participou lá no IMPA, né? A gente, em primeiro lugar, está glorificando ao nosso Pai Celestial que está nos céus. Alguém pode ler o texto de Tiago 2, 14 a 17? Tiago 2, 14 a 17. 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, um segundo ponto que a gente consegue ver da importância das boas obras, né, segundo a Bíblia, é que as boas obras evidenciam a nossa fé, né? Então, em primeiro lugar, a gente, através das boas obras, a gente consegue glorificar o nosso Pai que está nos céus e nós evidenciamos a nossa fé a Ele, né? É o que o texto de Tiago nos ensina. A fé morta é sinônimo de fé inexistente, mas a fé viva, ela produz boas obras. É esse ensinamento que esse texto, né, nos traz. E o terceiro ponto que eu vejo daí da importância das boas obras é o que diz 1 João 4:20b, né, que diz: pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. As boas obras, elas abençoam vidas, né? As boas obras, você abençoando vidas, você está demonstrando um ato de amor ao próximo. E o texto nos ensina que nós devemos fazer isso, porque se nós não amamos ao próximo, né, aquele a quem nós vemos, nós não podemos
amar a Deus a quem a gente não vê. Então, se não for dessa forma, a gente não está glorificando ao nosso Pai Celestial que está nos céus, nós não estamos demonstrando a nossa fé, a fé que professamos, né? E nós não estamos abençoando a vida dos irmãos através das boas obras. Então, esses 3 pontos que me trazem à mente, né, dentro da palavra do Senhor, do porquê das boas obras. Né? E nós temos dentro da igreja algumas instituições, como coloquei, né, que praticam esses 3 pontos, glorificam o Pai Celestial que está nos céus, que testemunham aí com fé, né, essas boas obras, né, e que abençoam vidas. Né? Nós temos aqui a Junta Diaconal, né, que é um braço de ação social da igreja, são instituições conhecidas aqui por todos nós, é uma autarquia nossa aqui da igreja, que em geral busca atender aqueles que são membros da igreja, né? É um braço da igreja, relação social e abençoam vidas que estão aqui. Tudo bom? Tudo bom, presbítero? Alegria a Deus. Vai, bom. Temos também aqui a Paz, a Associação Presbiteriana de Ação Social. A Paz, ela, diferente da Junta Diaconal, ela atua com as pessoas de fora da igreja, né? Através de pré-vestibular comunitário, através de aulas de música, de educação de jovens e adultos, de trabalhos aqui, dos recitais também, né? Através da área de educação, através da arte também. A Paz é uma instituição criada pela Igreja do Rio, pelo Conselho da Igreja, mas que nem todo membro da Igreja conhece o trabalho. E que é importante a gente abraçar também, que é mais uma instituição que glorifica o Pai Celestial através das obras, que evidencia a fé cristã, né, e que abençoa vidas. Né? Fora aqui da igreja, a gente tem outras instituições que também atuam nessa área de ação social e boas obras. Né? No caso é o Abrigo Presbiteriano, que também é uma instituição de senhoras, da qual também foi fundada pela igreja. Né? Temos também o Lar Samaritano, que é outra instituição presbiteriana, que funciona em São Gonçalo, né, presbítero? E que não foi criada pela catedral, mas foi pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então nós temos algumas instituições das quais a igreja ela é parceira, né? Que também não são presbiterianas, mas são evangélicas e também dão o testemunho da nossa fé, né? Mas dentre as que eu pude destacar são essas, mais o IMPA, né? Que é a instituição da qual eu sou o segundo tesoureiro, né? Faço parte lá da diretoria e da qual eu também fui um cria lá no IMPA, né? Então, como o IMPA surgiu? Né? O IMPA surgiu através do reverendo Álvaro Reis, né? Quando em 1910 houve uma pandemia de febre amarela em Mojimirim. E nessa pandemia, 14 crianças ficaram órfãs da igreja presbiteriana de lá. O reverendo Álvaro Reis adotou 7 crianças para ele e criou a instituição. Né? Em 1923, o Brasil também sofreu com a gripe espanhola, que trouxe mais crianças órfãs naquele período, né? E o IMPA abraçou essas crianças, né? Daí surgiu o IMPA como um orfanato. Hoje ele já não é mais um orfanato, já não é há muito tempo, né? Na época em que eu fui aluno do IMPA, ele já funcionava como uma instituição interna e semi-interna. Era um colégio, praticamente, um colégio interno, vamos dizer assim, né? As crianças dormiam lá? As crianças dormiam lá,
Era semi-interno, eram aqueles que ficavam segunda, sexta-feira, sábado e domingo, iam para suas casas. E tinha os internos mesmo, que ficavam um mês, as crianças tinham um responsável, né? Mas elas às vezes ficavam um mês e depois elas iam para casa. E ali a pessoa recebia toda a educação, recebia toda a orientação religiosa também, né? Então esse é o meu testemunho. Eu fui aluno do INPA, eu cheguei lá em 1982, com 4 anos de idade, numa situação em que o meu pai ele estava muito doente, já dito pelos médicos que ele não sobreviveria. Alguns conheceram o meu pai, o Robertinho, ele era deficiente físico, então ele teve um problema de medula, e pela deficiência dele, os médicos falavam que se ele operasse, ele morria, e se ele não operasse, ele também morria. Então, minha mãe, muito doente também na época, e aí o INPA nos abraçou, eu e meu irmão. Meu pai foi parar no lar samaritano, né? Mesmo não sendo idoso e tal. Na época meu pai era um senhor, mas não era idoso, mas o lar samaritano o abrigou, o acolheu, né? E ficou eu e meu irmão no INPA, meu pai no lar samaritano e minha mãe doente no hospital. Até que em 89 ela veio a falecer, né? E lá no lar samaritano teve 2 velhinhos que eu não esqueço, o seu Anastácio e o seu Vitor. Um de 94 anos e o outro de 89. O de 94 anos era fisioterapeuta. O velhinho fez meu pai voltar a andar. Deus, através desse velhinho, quando os médicos diziam que ele não ia andar mais, o velhinho lá levava meu pai todo dia com uma cadeirinha que tem aqui, essa cadeira eu trouxe para cá, tá lá no museu até hoje. Lá. De vez em quando ela está em algum canto aí, mas com aquela cadeirinha meu pai arrastava ela, e ele ia fazendo trabalho de massagem, aquela coisa toda que um alemão, velho, seu Vitor. Meu pai veio a falecer em 2004, mas meu pai andou, voltou à vida normal, de trabalho, e eu, meu irmão, meu pai, somos frutos, né, dessa bênção, desse privilégio aí, de instituições que glorificam o Pai Celestial. Aí a gente recebeu, no INPA, a gente recebeu a nossa educação religiosa também, instituições como o Lar Samaritano, que também professam a nossa fé cristã, né, e que abençoaram a nossa vida, né? Então, eu sou muito grato, por isso que eu digo, a gente fala bem, porque eu tenho que me controlar, né? INPA, dessas instituições. Então, como funciona hoje o INPA, gente? Hoje a gente tem uma creche, né, que atende a 120 crianças, né, de 2 a 4 anos de idade. Né? E lá elas recebem alimentação, elas têm aulas normais, é uma creche mesmo, que a gente conseguiu há alguns anos uma parceria com a prefeitura, então a gente atende lá essas crianças, né? Tá aí alguns dos trabalhos, né, que eles realizam. Os irmãos também estão convidados, o dia que vocês quiserem estar lá para conhecer as instituições, a instituição no dia de aula. A gente normalmente procura ver lá alguém da diretoria nas quintas-feiras, a gente pode estar marcando para que os irmãos conheçam o trabalho mais de perto, não apenas ali do 7 de setembro da festividade, mas do dia a dia, né, da instituição, né? Eu ia fazer uma pergunta sobre esse convênio com a prefeitura. A prefeitura entra com as pessoas, entra com a alimentação, então, a gente entra só com o local? Eles entram com os recursos. Né? O INPA ele entra com os professores, em todo o trabalho ali de mão de obra, de limpeza. A verba que o INPA, que a prefeitura nos destina, ela não daria para cobrir os custos da creche. Já há alguns anos, por exemplo, ela não reajusta, não traz reajuste a essa verba. E a gente tem que dar anualmente reajuste aos professores, né, aos funcionários, cozinheiros. A gente tem nutricionista, tem a área médica lá, tem toda uma estrutura, né, porque são crianças, né, e uma estrutura até que eles
nos obrigam a colocar, né? Porque tem que fazer isso. Muitas igrejas deixaram de ter creche por conta dessas exigências, né, do poder público. A gente tem que ter médico, tem nutricionista, tudo isso aí. Exatamente. E você tem que prestar conta de tudo aquilo que você faz, né? Temos alguns projetos, temos o projeto Oficina de Saber, que também atende a cerca de 100 crianças de 5 a 11 anos, segunda a sexta-feira, e em contraturno com a escola, porque lá só a creche que funciona como escola. Esses alunos tem vários alunos ali que estudam nos colégios ao redor, né, e a gente no contraturno dá reforço escolar para eles. Então, e o reforço também abrange ali a alimentação. A gente mesmo, tem alimentação na escola, a criança almoça ali 10 horas da manhã, então quando ela chega lá, ela já chega com fome. Então a gente fornece alimentação, lanche, tem o espaço ali que é destinado, tem todo um trabalho ali, Tem professores. Oi? Ainda tem oficina lá, como eu tinha, não, né? Oficinas? Não, tem oficinas para as crianças diversas lá, a gente tem algumas parcerias, a gente vai apresentar aqui. A gente tem a nossa capela lá, a nossa igrejinha lá dentro do INPA, e pelo menos ali 2 vezes por semana com cada turma a gente tem as aulas de educação religiosa. Temos um trabalho de capelania lá dentro, temos um pastor e um seminarista que atuam lá no INPA e também na região ali, né? Porque é um trabalho de evangelização que a gente faz ali diariamente. Aí temos algumas atividades, temos projetos de incentivo à leitura lá dentro do INPA também, temos o Rever para Aprender, e também funciona de segunda a sexta-feira com reforço escolar, que atende a cerca de 110 adolescentes, com aulas de informática, com alguns cursos lá que a gente oferece. Temos um projeto de informática, né, que atende a cerca de 200 pessoas por ano, com cursos básicos lá e avançados, incluindo programação de robótica, inteligência artificial, pacote Office. Então, as crianças aprendem ali, elas se integram ali ao mundo digital, porque ali, gente, é uma região ali também muito pobre. Às vezes, o que a gente pensa que é algo básico para a gente, uma internet em casa, para eles é muita dificuldade. Então, muitos deles saem de lá, das suas casas, lá de dentro da Cidade de Deus, para poder participar desses projetos no INPA e para poder se integrar digitalmente, né? Então, nós temos aí introdução à tecnologia, como eu falei, que a gente tem algumas parcerias, né? Recentemente a gente fez uma parceria, tinha feito uma parceria no ano passado com o Itaú, e o Itaú nos disponibilizou computadores, nos disponibilizou materiais das quais a gente utiliza para inserir essas crianças aí dentro fazendo um trabalho de integração digital, né? Então, temos desempenhado esse papel também lá no INPA. Então, a gente tem o Centro Próximo, um centro de apoio ao trabalhador, onde a gente ensina na elaboração de currículo, encaminha para empresas, acompanhamento com psicólogos. Então, assim, a gente tem uma média de empregabilidade lá de 30 pessoas por mês. A gente tem alguns convênios ali, a gente tem a Moody's, por exemplo, que agora está funcionando dentro do INPA, onde a gente consegue oferecer estágios para esses adolescentes que a gente recebe lá. Então, a gente tem conseguido aí, dentro do possível, atender a população também nessa área de apoio ao trabalhador, né? Mais centro de apoio, empregabilidade, a gente tem que dar um apoio psicológico, comportamental aí às pessoas, né? São pessoas simples que também, às vezes, a gente olha, pensa que a dificuldade está só na criança, mas está nos pais delas também, né? Porque muitas das vezes o pai não tem a capacitação para poder ensinar o seu filho. Então, se não tem uma instituição como o INPA, como é que essa criança vai aprender os seus trabalhos de casa, nas questões básicas, né? A pessoa vai para a escola, tem um trabalhinho de casa para fazer, mas o pai não tem condições de ensinar, a mãe não tem condições de ensinar, porque ela não foi instruída, ela não tem instrução. Então, a gente oferece apoio também aos pais. A gente tem um trabalho lá com os escoteiros, né? A gente
tem um trabalho de escoteiros lá também no INPA, que funciona aos sábados para crianças jovens acima de 6 anos. A gente tem o projeto Sorrir, treinamento e participação em corrida orientada, Dia Feliz. A gente tem as nossas programações de Natal lá no INPA também com trabalho evangelístico, né? Fazendo os pais e as crianças entenderem qual é a real do Natal ali para elas, né? Que, né, Papai Noel é o nascimento de Cristo, né? Temos também ali a Agência do Bem, que funciona como um curso de música ali e canto coral para os alunos e comunidade em geral. Então, as crianças têm ali as suas aulas de música ali. A gente tem um pré-vestibular também comunitário lá, que funciona dentro do INPA, e com esse apoio que a gente teve do Itaú também, onde a gente pôde renovar ali os nossos computadores ali, a gente conseguiu aí botar um projeto de pré-vestibular, mas onde as crianças possam utilizar ali um computador, um sistema ali para que eles possam aprender. Isso E ficar. Fundação, de vez em quando a gente tem algumas pessoas que doam também computadores para o INPA, ou que alguma empresa troque de tecnologia, né, e a anterior acaba passando para o INPA. Então, vez ou outra a gente tem busca, né, também, através a gente tem uma pessoa que trabalha na área de captação de recursos, onde ela procura também, dentro dessas instituições, né, como a gente pode fazer para adquirir ali recursos ou alguma tecnologia que a gente possa aplicar no INPA ali, para poder passar. Esse pré-vestibular tem convênio para a Educapo também, não? Não, lá não tem, com o próprio INPA ali. A gente tem professores ali, tem estagiários, como a gente tem um trabalho ali também com a Moody's, né? A gente tem uma parceria com a Moody's, então alguns estagiários ali da área atuam. Essa Moody's seria o que? A Moody's, ela funciona, a gente tem algumas empresas, das mais conhecidas, que fornecem estágios, tem vínculo com outras empresas para fornecer estagiários, a Moody's e o CIE, né? E essas duas instituições, elas normalmente, quando a pessoa vai fazer uma faculdade, ou quando ela está fazendo algum colégio técnico, ela, dentro da sua carga de ensinamento ali, né, ela precisa apresentar uma disciplina de estágio. E aí ela precisa fazer o estágio. Então, essas duas instituições, elas captam dentro das empresas, né, a necessidade e passa esses alunos para essas empresas. Então, a gente tem uma delas, que é a Moody's, funcionando dentro do INPA, né? Então, tem nos abençoado bastante também, né? Então, a gente tem, como eu falei, a gente tem algumas parcerias. A gente tem a Fundação Moody's aí, que capacita os jovens através de estágios. A gente tem o SESI, onde também traz ali vôlei, futebol, atividades para as nossas crianças e adolescentes. A gente tem o SENAC, o SEBRAE, cursos profissionalizantes, né? A gente tem nos cursos normalmente que o SENAC oferece lá, são rotinas administrativas para empresas, estoquista, depilação, trabalhei com sobrancelha, manicure e pedicure, alongamento de cílios, então nessa área de estética, né? Jardinagem, buquê de noiva, arranjos, flores naturais. Então a gente tem o SESI também, SESI, SENAC, trabalhando, SEBRAE trabalhando ali dentro, né? E a gente também tem o apoio das maternais. As maternais, elas funcionam dentro das SAFs, né? E elas estão aí no nosso dia a dia, lá no INPA também. Elas levantam fundos dentro da sociedade interna, dentro das igrejas, né? Captam esses recursos que nos ajudam a completar ali a folha. A gente tem hoje cerca de 68 funcionários no INPA. Então, as igrejas são muito importantes aí nesse apoio aí, porque
o que a gente recebe da prefeitura para atender a creche, os demais projetos, que mesmo assim a gente ultrapassa a nossa demanda é maior de recursos do que a gente recebe. Então a gente tira do próprio INPA para poder investir na creche. Então as maternais elas apoiam os projetos do INPA, elas estão lá, e há sempre aquela preocupação com relação às maternais, porque a gente vê que esse trabalho da SAF aos pouquinhos está diminuindo, né? A gente vê as mulheres de hoje mais engajadas nos seus trabalhos, na sua vida particular, aí, pessoal, porque elas, realmente a rotina ali da mulher hoje é outra, né, do que era antes, né? E muitas vezes não sobra um tempinho para dedicar a esse trabalho, né, que é extremamente importante ali para a instituição, né? Então a gente ora a Deus, pede a Deus que as maternais continuem apoiando os projetos do INPA, continue ali atuando, porque é uma... Atualmente, quantas crianças lá, mais ou menos? Atualmente a gente está ali, com todos esses projetos, a gente atende a cerca de 500 crianças, 510 crianças. E agora você imagina aqui, 510. Você imagina aí 500 crianças todo dia com alimentação, lanche. Parabéns, é uma boa aula. É um trabalho que já está há 114 anos. Né? E já tem aquele negócio para poder você buscar recursos públicos. Então, a gente tem as inscrições. Isso, inscrições. Municipais, estaduais, isso, federal. que a gente recebe pela prefeitura, né? Então, a gente tentou fazer algum engajamento via imposto de renda, né? Também tem uma forma de através de você. Mas isso tem uma regra lá que você tem que conseguir um limite X para poder recolher os recursos. Então, a gente tem buscado, a gente tem uma área dentro do INPA de captação de recursos. Essa área, vira e mexe, está buscando alguma coisa, né? Então está movimentando o INPA com alguma atividade, algum evento para captar, né? E o 7 de setembro ele é muito importante por isso, né? Que aí a gente consegue fechar o ano, vamos dizer assim, né? Então, as igrejas têm apoiado muito aí o 7 de setembro, graças a Deus. Hoje, Charles, quais são as maiores carências que o INPA tem, além de todos os cotidianos, né? Que tem mais de criança, alimentação, etc. Mas o que vocês estão ali entre eu? Então, hoje, nossa maior dificuldade realmente ainda é o trabalho com as igrejas, né? Fazer as igrejas participarem mais dentro do INPA, né? Às vezes você vê, o INPA ele tem associados, né? Então a gente pede contribuições aos associados, que eles normalmente a gente emite um carnê, tem deve ter uns 3 ou 4 aqui da igreja que contribuem lá com o INPA. Então normalmente a gente faz esse trabalho, busca esse trabalho junto às igrejas, mas às vezes hoje as igrejas passam dificuldades também, né? Então às vezes as igrejas buscam ainda se manter. Então para elas tentarem ainda fazer trabalhos para manter outras instituições, isso é um dificultador, né? Então assim, a nossa maior dificuldade realmente é esse, o envolvimento das igrejas, a busca aí para que eles se envolvam também financeiramente. Porque o trabalho está lá, as empresas que a gente pôde trazer, a gente trouxe ali, mas o dia a dia ali é um mês, é um leão ali a cada mês, né? E assim, eu estou dizendo isso como alguém que realmente vivencia isso, eu sou o segundo tesoureiro lá dentro. Então a gente vê com extrema dificuldade o envolvimento das igrejas, muito em situações, né? Mas a gente busca aí, o apoio das igrejas, isso, a divulgação do trabalho, porque muita gente não conhece o INPA, por incrível que pareça, né? Você vai nas igrejas, o pastor conhece, às vezes o pastor
monta a barraca dele, leva lá para o INPA, mas não tem a noção do tamanho do trabalho que a gente desenvolve lá dentro, né? As pessoas que são, você vê, diretamente são 500 crianças, mas indiretamente você tem os pais dessas crianças, você tem os familiares dessas crianças, são os empregos que a gente gera ali dentro, os pais dessas crianças. Então, assim, é um trabalho da qual eu fui abençoado, né? Meu irmão foi abençoado, minha família foi abençoada. Então, a gente, dentro do possível, apoia o máximo que pode ali, porque eu particularmente sei daquilo que o INPA produz, né? Estava até conversando aqui antes, né, de você falar sobre o INPA, né? Como que é o INPA hoje? Ele pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil, pertence à nossa igreja, como é que é? O INPA ela é uma instituição presbiteriana, mas ela tem uma administração própria. Então, ela não pertence a uma igreja, ela foi criada pela nossa igreja, através do reverendo Paulo Reis, e ela se instalou em 1923 ali em Jacarepaguá, mas ela começou lá em Mojimirim, como eu falei no início ali, com a pandemia da febre amarela. Mas, na verdade, ela começou aqui, uma assembleia aqui na nossa igreja. Mas ela é uma instituição presbiteriana. É uma instituição presbiteriana. Ela presta contas a alguém? Ela tem um conselho, né, da qual há representantes de várias igrejas presbiterianas. Então, assim, cada quadrimestre a gente tem uma assembleia, e essa assembleia é convocada. Então, aqui na igreja nós temos alguns. O presbítero Alcides é um conselheiro lá do INPA, temos o presbítero Luiz Monteiro, temos o reverendo Guilhermino também era. E quem nomeia esses representantes? Cada igreja que envia? Cada igreja ela pode entrar como sócio mantenedor do INPA. Então, quando uma pessoa entra como sócio mantenedor do INPA, a gente tem as nossas assembleias, essas pessoas elas são convocadas, elas podem participar da assembleia. Então, há um conselho deliberativo, que aí já a mesa do conselho é eleita pelo conselho, esse rol de conciliares ali, né? E ali é feita toda a prestação de contas do INPA. As igrejas levam a representante das maternais, por exemplo, que ela leva às maternais as informações daquilo que foi prestado conta lá. Por exemplo, Ricardo, como é que foi a festa de 7 de setembro esse ano? Oi? Como é que foi a festa de 7 de setembro? A festa foi muito abençoada, graças a Deus. A gente está fazendo um trabalho também de divulgação no INPA. A gente tem tido um apoio da Igreja Presbiteriana lá de Pinheiros nesse trabalho, porque a gente está trazendo sempre, todo ano agora, a gente está o segundo ou terceiro ano, que a gente traz um jornalista de lá, para que ele faça a cobertura, para que as igrejas presbiterianas no Brasil tomem conhecimento do trabalho. Você tem uma ideia, quando a gente trouxe esse jornalista, porque ele não conhecia o INPA, né? Eu acho que está mais fechado aqui no Rio de Janeiro. Está mais fechado aqui no Rio de Janeiro, e mesmo aqui no Rio de Janeiro, nem todos têm conhecimento desse trabalho. Sim, César. Então, a pergunta, a fonte de receita do INPA, pelas igrejas, não tem fora o convênio ou outros convênios que vocês têm? Então, as fontes de receitas do INPA são as igrejas, né? Através das maternais, né? A prefeitura com a creche, e o INPA também, ao longo dos anos, recebeu de doações imóveis. E hoje esses imóveis eles são alugados, né? Então, com o aluguel desses imóveis, a gente consegue também manter o INPA. Outra pergunta, assim, entre a receita e a despesa vocês cobrem ou a despesa? Graças a Deus, olha, ali tem sido quase que no 0 a 0, né? É o que eu falei para os irmãos, o 7 de setembro ele nos ajuda muito a fechar o ano, né? Porque é ali que a gente tira o 13º do pessoal, que a gente
trabalha em toda a estrutura para o próximo ano, porque é um local onde a gente depende de limpeza, pintura, manter o local organizado, porque a gente recebe crianças ali, né? Então existem regras ali para a gente cumprir, e é com esses recursos que a gente vai trabalhando e mantendo o IMPA. Né? Você falou que tem um grupo lá de um IMPA que é responsável em captar recursos. Isso é uma área de captação de recursos. Mas normalmente, por exemplo, a gente busca muito também parcerias, né? A captação de recursos ela acaba não sendo restritamente a dinheiro, ela é a mão de obra também. Então, a gente consegue captar, às vezes, uma parceria com o SESI, o SEBRAE, que vai oferecer cursos lá dentro para a comunidade, né, da qual a gente vai oferecer a estrutura que nós temos. Então, isso possibilita a gente montar outros projetos lá dentro. Né? Então, essa área atua também nisso. Então, meus irmãos, Eu percebi que é uma coisa interessante, como as mulheres, a sociedade das mulheres criaram as maternais, né? Mas a sociedade dos homens não criou as paternais. É uma ideia para a gente começar. Boa, né? Criar paternais. Precisa as paternais para o IMPA. Nós temos aqui músico, Um né? braço, né? Que poderia ir, de repente, de dentro ter uma das bênção. PHs para gerar as paternais. E para a gente participar do projeto, por exemplo, tem 2 músicos aqui. Eu, por exemplo, dei aula de xadrez, iniciação para criança. Se a gente quiser ser voluntário lá, como que é o procedimento? a gente leva a proposta para a diretoria, a gente monta um projeto, leva a proposta para a direção e a gente vê a possibilidade sim de implantar isso. Né? Tudo que é bom e que pode trazer um crescimento intelectual para a criança, um crescimento profissional para ela e para os pais, é válido, a diretoria abraça. Né? Então, assim, hoje a gente tem parcerias até para as nossas aulas de futebol lá no IMPA, a gente tem um campo lá, da qual a gente consegue o tratamento ali da grama e atender as nossas crianças e as crianças dos projetos que a gente faz parceria. Então a ideia é essa, né? Então assim, eu sou muito grato também aqui ao PH, que todo ano ali, gente, assim, desde quando eu era aluno, eu entrei com 4 anos de idade, eu saí com 11 anos. Desde quando eu me entendo como gente, essa barraca existe ali, ela abençoa muito o IMPA. Teve um ano que a UPH passou por muita dificuldade, talvez esse ano não tem, não, tem que ter. Né? A gente correu atrás, tentou buscar formas de atender, porque a barraca da UPH, eu estava tentando pegar um pouquinho da história dessa barraca. Os irmãos terem ideia, eu acho que poucos aqui sabem, mas ela tem um nome, a barraca, que é o nome do diácono José Teodoro Gamalo Tourinho. O nome foi dado pelo presidente Miguel dos Santos, né, no ato do seu falecimento, porque o presbítero, o diácono José Teodoro, ele durante anos estava engajado nesse trabalho da barraca da igreja. E aí eu até levanto a bola para nos próximos 7 de setembro a gente botar um banner lá, colocar com o nome da barraca, né, e trazer de volta essa identificação do trabalho da UPH e do trabalho diaconal exercido ali no IMPA, que é um trabalho que, como eu coloquei, glorifica o Pai Celeste, evidencia a fé cristã e abençoa vidas. Bom, meus irmãos, é essa palavra que eu queria trazer para os irmãos. Benção, meu irmão. Eu queria agradecer em nome de todos. Você trouxe aí algo que complementa já todo o envolvimento que a UPH tem com o IMPA, né? E assim, é muito interessante porque a gente realmente precisa ser lembrado sempre do quanto trabalho, quanto é abençoador esse trabalho, né? Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu estive ajudando na barraca, né, que você mencionou aqui.
deve ter sido uns 5 anos atrás, né? E a impressão que a gente tem é de realmente, caramba, como é que eu não conhecia isso antes? Eu ouvi isso do Tiago Martins esse ano, exatamente as mesmas palavras que eu usei quando eu entrei pela primeira vez lá. E realmente a gente precisa ter um envolvimento maior. E glória a Deus, porque o nosso secretário de espiritualidade teve essa sensibilidade de convidá-lo, né, para estar aqui conosco. Nós E aqui temos um mimo, como o nosso presidente gosta de trazer para todos os nossos preletores. Obrigado. Meu irmão, que Deus abençoe. Eu queria deixar também aqui para pegar um livrozinho aqui, que foi feito no centenário do IMPA, que traz um pouco dessa história aí desses estamos já com 114 anos. Aqui foi um livro dos 100 anos, a história continua, né? Mas pelo menos 100 anos dela está registrado aqui. Maravilha. E espero que abençoe aí também nosso PH, gente. aqueles Que presente. que quiserem e puderem dar uma lida nesse. Vai ver muito a história da igreja cruzar com a história do livro. Que bênção. A gente pode digitalizar para que os Pode, eu impostos consigo, tenham acesso? deixa eu ver, eu acho que eu consigo até mais. Eu vou ver se eu consigo, por pelo menos uns 15. Deixa eu ver se eu tenho mais. É sempre melhor o PDF. Isso. Eu vou ver se eu tenho esse livro em PDF. Mas fica mais 4 opções aí para você. Que maravilha, gente. Charles, Que bênção, mas obrigado, Charles. algum material para a gente, porque eu trabalho e estudo numa universidade, não é presbiteriana, é católica, mas tem um movimento muito grande e eu tenho acesso até a reitoria, né? E eles são, pelo menos até agora, eles não me demonstraram nenhum constrangimento em poder ajudar até outras denominações ou outras religiões. E se tivesse alguma, a gente poderia fazer isso, poderia falar com a reitoria, fazer uma semana, sei lá, alguma coisa, e poderia até, como nós não conhecemos, não tem problema de ser isso ou aquilo, o problema é único, né? Sim. Entendeu? Se tivesse um material para a gente... Eu vejo, eu busco esse material e tento repassar para o irmão. Tem teu contato, eu passo para o PH também. Tá joia? Obrigado. Obrigado. Uma bênção. Glória a Deus, meus irmãos. E aqui, ó, com certeza vale muito a pena a gente ler essa história, resgatar isso e tocar adiante a ideia, né, gente? Uma bênção isso. Obrigado, Charles, mais uma vez. Meus irmãos, nós estamos encerrando a nossa reunião. Eu preciso apenas trazer alguns avisos antes de a gente ser liberados. Eu acho que o Tiago Martins, ele trouxe um lanchinho aqui pra gente. Aí ele foi até lá embaixo só para pegar uma faquinha para a gente cortar. Aqui, só o meu agradecimento a todos também que participaram nesse ano, na edição desse ano. Nesse ano, nosso presidente é sempre muito atuante na barraca, isso é evidente. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair, sempre, né? E ele confidenciou para mim e para algumas pessoas que essa foi a primeira edição onde ele pôde sair um pouco da barraca mediante a ajuda que a gente recebeu de pessoas dispostas a estar atuando ali, né? Então eu queria dar glória a Deus por isso e agradecer a todos os que tiveram conosco da UPH ali, né? Então, glória a Deus por isso. Meus irmãos, no dia 19/10 nós vamos ter um congresso que a gente está tanto anunciando, né? Homens de Valor em Tempos Difíceis. É um congresso idealizado pelas sinodais do nosso estado. Vai acontecer no dia 19, aqui na nossa igreja, às 5 horas. Vai ser um sábado, às 5 horas, na nossa igreja, né? Com a preleção do reverendo J.R. Vargas. É um evento que com o intuito de avivar a vida dos homens, né? O trabalho masculino na igreja. Então eu queria incentivar vocês a reservar essa data. Está chegando, né? A gente teve ao longo do ano alguns encontros para tratar de preparação para esse evento, inclusive com ensaios do coral, né?
O último ensaio, teve um ensaio ontem, né, lá na Igreja Presbiteriana de Higienópolis, mas o último ensaio definitivo vai acontecer no dia 5/10. Então, ainda dá tempo de participar. Quem gosta de cantar e quer contribuir com o grande coral, eu vou divulgar mais nos nossos grupos, né, tanto da UPH quanto da Federação, as músicas, só são duas que a gente está cantando, músicas do Arautos do Rei, que a gente vai cantar no dia. Então, é simples, vai estar lá a música, se você nunca escutou, e também a melodia separada por vozes. Então, barítono, baixo, primeiro tenor e segundo tenor. Então, é bem didático, não precisa... Claro, só precisa que a gente escute as músicas e ensaie em nossas casas, para que a gente consiga chegar no dia 5 e só aparar as arestas, né? Vai ser aonde, hein? O ensaio vai ser aqui no dia 5, né? E o evento também vai acontecer, só que no dia 19. Tem a hora, mais ou menos? O do coral ou do evento? Do evento, Vai ser às 5 horas do da ensaio, tarde. eu estou falando. Do ensaio é às 9 horas da manhã. Não, 9 horas da dia 5, manhã. No dia 5. E no 9 horas da manhã, no dia dia 5. da programação, que vai ser o dia 19, vai ser marcado 3 horas da tarde para a gente estar aqui. Também, e o evento exato. começa às 5, então 3 às 5 a gente vai ensaiar com ele aqui, Bem lembrado, a para gente fechar vai o grande coral. Tinha até que falar com você em relação a esse Isso. ensaio que vai ser aqui, Isso. para separar uma sala, para a gente estar... Desculpa, Valdir. Dia 5, de outubro. dia 5. 5 de outubro. Seria essa sala aqui mesmo. Na verdade, assim, o ideal era que fosse no templo, mas como a gente não No sabe dia se 5 tem um casamento. eu imaginei isso. Pode ser qualquer sala. Aqui tem piano, né? Então até pode... Melhor no Álvaro Álvaro Reis tem piano Álvaro no Reis é momento, melhor, hein? acho que se tipo- Eu não sei como é que tá o piano de lá. Qualquer coisa o pessoal está até claro. ensaiar. A gente avisa. É o William também. Traz teclado. Também o William. Acho que já vai ser com ele. É. Esse último ensaio dia 5, acho que vai ser com ele aqui na igreja. Beleza. E o outro também. Daí eu converso contigo direitinho sobre isso. Manda Manda sim. E é isso, né, gente? Nosso congresso, que desde já a gente já tem o coração aquecido, né? Dia 20, no mesmo mês de outubro, dia 27/10, excepcionalmente no quarto domingo, vai acontecer a nossa Assembleia Geral Extraordinária, né? Já para a eleição da diretoria do ano que vem. Então, o nosso presidente, que não pôde vir aqui hoje, já fez a convocação pelo boletim, e eu enfatizo aqui aos sócios para que estejam presentes nessa Assembleia, para a gente fazer a nossa eleição, né? E claro também, né, uma vez que está sendo gravado, outras pessoas vão poder ter acesso a essa reunião, quem tiver o desejo de se associar ao PH, também vai ser essa a oportunidade. Então, se vocês conhecerem alguém que queira participar, como sócio do OPH, essa é a oportunidade de ser recebido, dia 27/10. E o Congresso de Federação, que vai acontecer em novembro, provavelmente o último sábado de novembro. A gente ainda não definiu exatamente a data e o local, mas vai ser nesse mês, né? E também gostaria de aquecer o coração de vocês, para que vocês também estejam participando, né? Representando a nossa UPH na reunião nesse Congresso de Federação. Estou esquecendo algum aviso, gente? Não? É isso então, gente. Vamos ao... Vai tudo colocar no nosso grupo. Claro. A gente vai constantemente anunciar o andamento, né, dessas programações. E vamos ao nosso moto. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação, união